Tem uma lei que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Nesse momento, você está pronto para receber essa consciência crística, essa consciência divina de Deus em você. E eu estou aqui momentaneamente como seu mestre para te guiar nesse processo até a sua real identidade, a tua reconexão com Deus que nunca deixou de estar conectado, mas o despertar da tua consciência, o despertar do nosso sono de ego, do nosso pensar individual, sentir individual, ser individual, para o nosso ser único, um com tudo e com todos na criação, um com Deus. Esse é o nosso ser, essa é a nossa real identidade. E é para isso que eu tô aqui, para te auxiliar. Se você está aqui, você não está aqui de uma forma aleatória. Você foi enviado pelo próprio Cristo a mim, porque Ele sabe que o currículo que eu tenho para ensinar, que Ele me passou, é exatamente o que você precisa para chegar lá e avançar pelo menos 1000 anos em evolução nesta vida, ainda nesta vida. Nós precisamos renunciar a algumas coisas do ego, que se nós conseguíssemos renunciar, nós imediatamente daríamos um passo gigantesco em relação ao nosso espírito divino. Uma dessas características é o controle. O ego acredita que ele pode controlar alguma coisa. E como ele não consegue, nunca consegue, ele acaba sempre se frustrando. Mas ele continua de outra forma controlando, de outra forma tentando controlar. Então a primeira coisa que nós precisamos desistir é do controle. De controlar a vida, de controlar as nossas coisas, de controlar as pessoas. Muitas vezes, se as pessoas não fazem aquilo que a gente quer, a gente fica com raiva delas, porque elas não fizeram aquilo que nós queríamos que elas fizessem. Nós queremos controlar os outros, não só os nossos filhos, mas a todos. A todos. Então, a primeira coisa que a gente precisa abrir mão é a necessidade de controle. A segunda coisa é essa mania que a gente tem de predizer as coisas, de planejar, de achar que a gente sabe o que deve fazer ou como deve fazer. Essa coisa que a gente tem de predizer, se eu fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. O mundo não funciona como a gente quer, ele funciona como ele é, e ele é como Deus criou. Então, quando a gente age contra as leis de Deus, que não são essas leis universais do ego, mas quando a gente age contra essas leis, a gente sempre vai colher os resultados disso, dor e sofrimento. Então, sempre que a gente quiser planejar alguma coisa, a gente sempre está planejando no ego. Quando a gente é guiado pelo Espírito, a gente sente uma segurança e não saber o que vai acontecer amanhã. No meu caso, o Espírito Santo, quando eu toquei as mãos no curso em milagres pela primeira vez na vida, ele já me disse que ia ser professora de terapeutas em um curso em milagres. E me gerou bastante ansiedade, porque eu não tinha a menor noção de como eu faria isso. Só quando eu soltei o ego e parei de querer predizer e tentar adivinhar como é que eu ia fazer esse trabalho e deixei ele me guiar para fazer o trabalho, foi que esse trabalho pôde ser realizado, conforme a vontade dele, tá? E a terceira coisa é se defender. Nós temos uma necessidade muito grande de defesa, porque nós estamos sempre atacando ou nos defendendo. E nós achamos que nós somos frágeis e precisamos de defesa. E se o ego fosse verdadeiro, como a gente acredita nesse pensamento de ego, que somos o nosso ego, nosso corpo, o nosso RG, o nosso CPF, essa pessoa individual, se nós realmente fôssemos essa pessoa individual, nós precisaríamos mesmo de muita proteção e muita defesa.
mas a nossa defesa está em ser sem defesas. Porque quando eu sou sem defesas, eu sei, e eu só consigo ser sem defesas quando eu sei que eu sou o Filho Santo de Deus, que eu sou um com Ele e com todos. Como pode outro Filho de Deus me fazer mal? Como pode algo ou alguém fazer mal ao Filho Santo de Deus? Ai, Ana, mas no mundo fazem mal. Não posso sair e deixar minha porta aberta. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque existe o mal no mundo. Existem pessoas más, existem pessoas que não estão despertas. Sim, tá? Mas se você tem a consciência de quem você realmente é, não. O seu espírito vai entender o que eu acabei de falar. Tá? Então, sim, se eu ainda não sei quem eu sou, se eu ainda não tenho a consciência, eu preciso sim me proteger. E devo fazer isso, tá? E devo pedir, inclusive, proteção divina, um protetor divino durante o meu processo de iluminação divina. Cristo, eu te peço que me mande um protetor divino, um ser de luz que faça a minha proteção durante esse caminho. Por quê? Porque eu ainda não tenho a consciência de quem eu sou. Então, eu preciso de ajuda, porque eu vou sofrer ataques meus mesmo, do meu próprio ego, tá? E aí eu vou atrair situações e circunstâncias desse meu ego, que ele tá com medo de ser dissolvido, que ele tá com medo de acabar. Só que ele nunca começou, ele é só um pensamento, né? Mas é um pensamento de que eu sou sozinho, de que eu sou individual. Então, esse sentimento de que eu sou a Ana, RG tal, CPF tal, indivíduo, ele sente medo. E ele sente medo de morrer, né? Um dos maiores medos do ser humano é de morrer. Só que você não é um ser humano. Você está um ser humano usando uma roupinha de ser humano, mas você é espírito divino, tá? Você é espírito divino, não é um ser humano. Mas enquanto você ainda não tem essa consciência, você pede ajuda. Mas quando acontecer a dissolução desses 3 passos, que é o controle, que é a segurança e que é predizer, né? Predizer. Eu, como fui corretor de imóveis 20 anos e empresária, eu não tinha salário, eu tinha que fazer as vendas, então eu sempre organizava a minha agenda da semana para que eu pudesse fazer as visitas, os anúncios, o que eu precisava fazer para ter os meus clientes daquela semana, né? E eu não confiava no poder divino, como os pássaros que confiam no poder divino, que recebem alimento, casa, todo dia. Deus manda tudo para nós todos os dias. A gente não precisa se preocupar com isso. Mas a gente no mundo se preocupa com isso, porque a gente não consegue ter essa crença de que nós somos o Filho Santo de Deus. E tudo que Ele tem, nós temos. Tudo que Ele é, nós somos. Quando nós tivermos essa consciência, a gente não precisa mais se preocupar com mais nada que Ele nos dá. Ele nos fornece e muito mais, porque Deus é infinito em generosidade. Você dá 5, Ele te devolve 1000. Você ajuda um irmão, Ele te devolve em graças para ti, para os teus filhos, para tuas futuras gerações, para os teus antepassados. E você, ao se iluminar, você cura toda a tua família. Você cura todos que estão sendo teus contemporâneos, que convivem com você. Você cura todas as futuras gerações e você cura todos para trás também. Por isso que a nossa meta tem que ser só uma, nos iluminarmos, chegarmos a Deus. A nossa meta ela tem que ser certa, tem que ser essa, porque vai ter momentos difíceis e é nesse momento que a gente precisa saber, a minha meta é Deus. E essa meta vai me permitir resolver todos esses conflitos que estão acontecendo comigo e com qualquer um dos meus familiares ou conhecidos, ou pessoas que vêm a mim, ou clientes ou pacientes, né? A solução de todos está em mim, na minha iluminação. Que quando um de nós se ilumina, o mundo inteiro recebe essas bênçãos, porque somos um único ser.
Então, um de nós que saiu da escuridão, um de nós que foi para o amor incondicional, um de nós que foi para a luz, todos recebem essa luz, tá? E quanto mais alto é o nosso grau de elevação espiritual, mais alto a gente alcança, mais pessoas a gente alcança, mas maior é o nosso poder de alcance e de cura, tá bom? Um beijo de luz e até mais.